Urgente! Na Crimeia, incendiaram a elite de Putin. Avião anfíbio caiu diante dos olhos do homem do bunker. Golpe nos músculos militares do Kremlin. Madjá e Malho que invadiram sem aviso prévio. Os nossos travaram combate direto com o navio russo. Momento épico. Fragata Capitânia no fundo do Lé. Ucrânia entra com confiança em nova arena diplomática. Zelensky anunciou oficialmente que Kiev formula suas próprias garantias de segurança. Entregarão aos americanos dossiê que pressionará Moscou. Enquanto isso, ocorre um golpe militar na Rússia. A caçada infernal começou. A elite do Kremlin está se desintegrando. Declarações fortes que Putin não conseguirá silenciar. Russos se recusam terminantemente ao vil do bunker. O fogo da vingança se acendeu. E tudo isso aconteceu agora mesmo. Saudações, sou Yarina Taraslanova e estamos começando. Os nossos fizeram isso ao viso. Navio de elite de Putin, ao que parece, não aguentou a pressão. Na Crimeia, perto de Kasha, caiu um avião anfíbio russo B-2. Para o Kremlin, é um desastre. Perda que nenhum bunker compensa. Os russos usam esses aviões da Crimeia contra botes não tripulados ucranianos no Mar Negro. Para isso, equipam os aviões com bombas não guiadas PL 250-120. Que são lançadas sobre os drones marítimos. O Estado-Maior informou que os danos no avião anfíbio estão sendo avaliados. Enquanto isso, analistas calculam quanto o ditador perdeu num instante. Estima-se que restem menos de 20 desses aviões na aviação naval russa. O orgulho do exército de Putin atrai o golpe dos nossos como um imã. Em fevereiro, as forças ucranianas na Crimeia atingiram 2 aviões B-12. 2 aeronaves também não escaparam de um ataque devastador no outono passado. Portanto, 5-0 a favor das Forças Armadas da Ucrânia. Contudo, esses não são todos os fracassos do inimigo. Madjá e Malyuk explodiram fragata com mísseis calibre em Novorossiysk, uma operação especial que merece os aplausos de todo mundo. Não somos nós que batemos, é o destino. Mísseis erram, drones acertam. Primeiro, Madjar relatou o ataque ao navio chamado Almirante Grigorovich. Depois, soube-se que os drones abateram o Almirante Makarov. Isso apesar da tripulação tentar repelir o ataque com defesa aérea do próprio navio. Impotência em estado pura. No entanto, os próprios russos não terão que se acostumar com tal agitação. Esta não é a primeira vez. Fragata russa é regularmente atingida por drones ucranianos. Antes, os ocupantes tentaram camuflar seus navios, pintando fragatas para parecerem menores. A razão do pânico é simples: medo dos drones ucranianos que tornam navios potentes em alvos. Neste exato momento, Kiev está aumentando as apostas. Zelensky declarou: Ucrânia forma propostas para documento dos Estados Unidos sobre garantias de segurança. O jogo está passando para um novo nível. A equipe ucraniana mantém contato diário com o lado americano para alcançar resultados. Todos os povos merecem segurança, e teremos novos acordos na área de segurança que certamente fortalecerão a Ucrânia. Recentemente, previsões decisivas vieram do próprio gabinete do presidente. Segundo Kirilo Budanov, o momento decisivo está realmente se aproximando. Kiev pode obter garantias mais substanciais diretamente dos aliados após a visita de uma delegação americana à Ucrânia, que pode ocorrer após 12 de abril. Já definimos há muito tempo o que queremos. Acredito que isso será implementado em um futuro próximo. O que virá depois é uma outra questão. Mas, em relação às garantias de segurança, certamente fizemos progressos. Nós já avançamos bastante. No entanto, isso não é tudo. Segundo o chefe de Estado, o interesse em parcerias com a Ucrânia por parte de outros países está crescendo. Kiev mantém a liderança com confiança e se torna um jogador fundamental no tabuleiro de xadrez mundial. Agora, diversos estados querem cooperar com a Ucrânia como parceira de segurança, mas estamos abertos a trabalhar com todos que apoiam nossa soberania, nossa independência e respeitam nosso povo. O início de um golpe na Federação Russa. Uma onda aberta está surgindo contra Putin, sem filtros e sem medo. Aqueles que ontem glorificavam o regime, hoje já o chamam de violento e pedem o despertar da sociedade civil. A situação está piorando a cada dia.
Cada passo é errado e parece um deboche com o povo. Parece que até nos mais leais algo está começando a ruir. Agora, até os apoiadores da guerra do segundo exército do mundo gritam que a Rússia não é tão eficaz no campo de batalha. Se tivesse realmente vencendo, supostamente já teria destruído o comando militar e político da Ucrânia. Teria imposto sanções contra os Estados Unidos, feito um bloqueio naval, atacado os aliados de Kiev e colocado ordem em seu próprio sistema. Pelas perdas insanas no fronte e pelas falsas vitórias. Quando virem o cumprimento de pelo menos 2/3 desta lista, significará que o Estado está realmente começando a lutar. Enquanto isso não acontecer, não se deve contar com vitórias reais. E assim será. É um empurra-empurra. Moscou está visivelmente nervosa e, em resposta, faz o que sabe fazer de melhor. Ela está fechando as válvulas da verdade de todas as formas possíveis. Alguma força também está inflando avaliações positivas para as decisões absurdas das autoridades. E então essa mesma força coleta estatísticas falsas e as promove para o topo. E isso não é tudo. A confiança em Putin está caindo claramente. Até a mídia pró-Kremlin confirma que isso não acontecia desde 2019. O número de russos que declaram confiança no presidente Vladimir Putin caiu 5 pontos percentuais na última semana, de 76% para 71%, segundo dados de uma pesquisa do Fundo Opinião Pública. Além disso, o partido de Putin, Rússia Unida, o chamado coro oficial de apoio ao governo, não consegue manter a liderança. Canais pró-guerra estão alardeando que os votos estão sendo sistematicamente manipulados. Tudo para não passar vergonha, supostamente. No entanto, um processo irreversível começou. Até os principais porta-vozes do Akhmat se voltaram contra o sistema. A pergunta: é uma falha isolada ou o início de rachaduras irreversíveis? Ficaremos atentos. E agora, uma verdadeira sensação. A China está se afastando da Federação Russa e pode até se juntar ao processo de paz para acabar com a guerra na Ucrânia. O presidente Zelensky chocou com a informação. Após a visita do chanceler da aliada Alemanha à China, a situação mudou drasticamente. Tive uma boa conversa com o chanceler. Para mim, os detalhes da visita dele à China foram importantes. Ele levantou a questão da Ucrânia, conversou sobre isso com o líder da China. Para nós é importante atraí-la não para a guerra, mas sim para o fim da guerra. Acho que isso está ao alcance deles. Urgente! Fedorov inicia uma nova era no campo de batalha. A Ucrânia começa a criar drones com inteligência artificial, que podem substituir os habituais Mavics e mudar as regras do jogo no céu. A aposta é na autonomia, velocidade de decisão e vantagem tecnológica. Já estamos testando soluções que em breve serão ampliadas no front. Enquanto isso, a Ucrânia já fez o impossível. Mísseis balísticos secretos já estão voando. Este é um momento histórico na guerra, que deixou o Kremlin furioso. A Ucrânia desenvolveu oficialmente uma arma melhor que os lendários Tomahawks americanos. A Firepoint e seu cofundador Denis Schillerman publicaram pela primeira vez imagens dos testes bem-sucedidos do novo míssil balístico ucraniano FP-7. Míssil de guerra, engenheiros brilhantes, analistas da Defense Express estão impressionados com nossos projetistas. Este é um míssil clone, mas com mudanças muito importantes no projeto. Em particular, como foi anunciado, a estrutura do míssil ucraniano é totalmente composta, por isso é mais leve e pode voar mais longe. Mas isso é apenas um aquecimento antes do golpe principal, que faz Putin suar frio. Nossa indústria de defesa desenvolve a próxima etapa da vingança, míssil pesado FP-9. Seu alcance declarado é de impressionantes 855 quilômetros, o que significa que logo nossa arma começará a reduzir a pó, de forma metódica, alvos militares em Moscou.
Não há mais onde se esconder da nossa vingança, nem mesmo na retaguarda profunda de seu império podre. E isso não é tudo. O ministro da Defesa anunciou: a Ucrânia cria consórcios conjuntos para a produção de mísseis antimísseis, semelhantes aos PAC-3. Nosso potencial é colossal. Vamos mudar o rumo desta guerra e fechar o céu com nossas próprias forças. Precisamos de um projeto específico para isso. A matemática ali é complexa. Isso exige mais tempo. Mas a Ucrânia deve, sem falta, desenvolver seus próprios projetos. Limpeza total do sul, os ocupantes fogem, deixando tudo para trás. A Ucrânia recupera o que é seu ao vivo. A contraofensiva ganha um ritmo frenético. Centenas de quilômetros quadrados voltam ao controle da Ucrânia. Todo dia, novas áreas estão nas mãos dos defensores e os ocupantes em pânico, sua defesa ruiu como um castelo de cartas. Vejam todos os detalhes explosivos agora mesmo. Não querem assinar um tratado de paz, então assinaram a capitulação. Enquanto nossos parceiros ocidentais, liderados por Donald Trump, apenas perceberam que não se pode negociar com Putin e o Kremlin nem acreditar nas boas intenções de Moscou, as forças armadas da Ucrânia assumiram o controle e, com o início da primavera, começaram a recuperar seus territórios. Nossos contra-ataques ocorrem na junção de 3 regiões: Zaporíjia, Dnipropetrovsk e Donetsk. E possivelmente na região de Zaporíjia. Esses contra-ataques visam melhorar a posição tática e eliminar grupos de infiltração inimigos que penetraram nas profundezas das nossas linhas de combate. Nossos defensores têm certeza de que, não importa o que o do bunker diga, é tudo mentira. A ofensiva russa só vai parar em um caso: quando o Kremlin não tiver mais com o que nem com quem atacar. Não se pode contar com o fato de que a Federação Russa parará apenas nas fronteiras das regiões de Luhansk e Donetsk. Portanto, a tarefa prioritária tanto da Ucrânia quanto de seus parceiros é, consequentemente, evitar tais cenários de expansão do teatro de operações para outros territórios ucranianos. Assim, as forças de defesa da Ucrânia, em certos setores do fronte, realizam contra-ataques locais bem-sucedidos e eficazes. Isso tem impedido por muito tempo que os ocupantes russos avancem, especialmente em direção à região de Dnipropetrovsk. Atualmente, não é possível trazer a quantidade necessária de pessoal da retaguarda russa, do interior da Rússia. E bem, vamos acrescentar a isso, vejam os relatórios do Estado-Maior ucraniano, e toda semana há ataques contra o pessoal, contra os locais onde as tropas do exército russo estão posicionadas nos territórios temporariamente ocupados. É claro que isso afeta a qualidade das tropas, seu estado, mas agora também o seu número, inclusive. O principal objetivo das forças armadas da Ucrânia é expulsar o agrupamento russo leste da região de Dnipropetrovsk e estabilizar o fronte na área de Zaporizhzhia. As ações bem-sucedidas de nossos defensores nessas direções já levaram à libertação de vários povoados e de centenas de quilômetros de territórios dentro das regiões. Assim, na região de Dnipropetrovsk, restam apenas algumas aldeias ocupadas bem perto da sua fronteira administrativa. No entanto, se olharmos para os mapas, podemos notar que nas últimas semanas, as forças armadas da Ucrânia recuaram de várias posições na linha de frente, transformando-as nas chamadas zonas cinzentas. E enquanto a propaganda russa vende isso como uma vitória do Kremlin, nossos defensores começaram a usar uma nova tática de combate por lá. Hoje, a zona cinzenta que existe na aglomeração de Pokrovsk e Mirnohrad está diminuindo. Hoje, em alguns locais, já não há presença física das nossas tropas, mas isso não é, digamos assim, uma notícia sensacionalista, porque a aviação leve e nossos drones estão operando, o que impede o inimigo de avançar de forma mais intensa, de acordo com os prazos que os russos estabeleceram para si mesmos. Tudo isso dá aos analistas o direito de dizer que a campanha militar ucraniana de 2026 não apenas começou, mas está entrando em uma fase ativa. Isso só não está claro para o próprio homem do bunker e seus propagandistas, que vivem distorcendo os fatos. Estamos preparando uma ofensiva, mas não sabemos nada sobre uma contraofensiva. Bem, agora... Mas parece que nem os próprios propagandistas acreditam que os ocupantes russos consigam, não digo atacar, mas ao menos manter a defesa.
Daí vem a nova pauta na TV russa. A Rússia está avançando em todas as direções. Aqui, nem na transmissão do Mordor 1 conseguem entender quem é que está planejando a ofensiva. Para mim, isso é um sintoma. Bem interessante. E, novamente, não ouvimos aqui aqueles gritos de que precisamos, como é que se diz, ir para Kiev ou para outro lugar. Não, falam de negociações e do fim das operações militares. No fim das contas, por mais que o homem do bunker e seus generais se esforcem, ele não conseguirá abocanhar um novo pedaço da Ucrânia. Mas o Kremlin pode perder o que já ocupou muito mais rápido do que se imagina. Por mais que os jornais ocidentais digam que o Putin está pronto para lutar até morrer, pode ser verdade que lute até morrer. Mas isso pode acontecer num futuro próximo. Há fatores demais que comprovam isso. Começou. A Europa se rebelou, Kaja Kallas humilhou os Estados Unidos olhando nos olhos. Enquanto Washington hesita, Kiev e Bruxelas mostram ao mundo como o Kremlin deve ser destruído. As máscaras caíram. Líderes europeus não querem mais ficar calados. Escândalo no alto escalão. Kaja Kallas deu um tapa na cara de Marco Rubio. Confere todos os detalhes. Os Estados Unidos e a Europa entraram em um verdadeiro confronto por causa da guerra na Ucrânia. Na reunião do G7, a chefe da diplomacia europeia, Kallas, e o secretário de Estado americano, Rubio, trocaram declarações duras. Kallas criticou os Estados Unidos porque um ano se passou e nada mudou. Quando é que a paciência deles com a Rússia vai acabar? Essa é uma tática russa típica de negociação, exigir o que nunca lhes pertenceu. E essa é uma armadilha na qual não devemos cair. Se pressionarmos a Rússia junto com os americanos, poderemos acabar com a guerra na Ucrânia e estabelecer uma paz sólida e duradoura. Vemos que a Rússia ajuda o Irã com inteligência para realizar ataques e matar americanos, e também ajuda com drones para ataques a países vizinhos e bases militares americanas. Se os americanos querem parar a guerra, devem pressionar os russos para que não possam ajudar o Irã. Rubio respondeu que eles já fizeram muito, e se os europeus sabem o que é melhor, que tentem eles mesmos. Na verdade, ele começou a ameaçar sair do processo de paz. Não tô aqui para agradá-los. Pessoalmente, eu me dou bem com eles. Mas tô mais interessado no bem-estar dos cidadãos dos Estados Unidos. É para eles que eu trabalho. Não trabalho para França, Alemanha, Japão ou outros, embora sejam todos pessoas maravilhosas. Recebemos constantemente pedidos de ajuda para a guerra na Ucrânia e temos mais recursos do que qualquer outro país no mundo. Mas quando os Estados Unidos precisaram, não receberam ajuda. Alguns líderes europeus disseram que a guerra no Iraque não era a guerra deles. A guerra na Ucrânia também não é a nossa guerra. Mas mesmo assim, demos uma contribuição significativa. Bem, é claro o que o Rubio está fazendo, já que ele conhece bem a posição do Trump e sabe que o Trump não quer pressionar o Putin de jeito nenhum. E na primeira oportunidade corre para ligar para ele e pedir ajuda. Rubio tem que se justificar, é desagradável para ele, mas ele pode achar que a Casa Branca vale bem uma missa. Essa tem sido a posição dele nos últimos anos. Na Rússia, logo começaram a concordar e disseram que os Estados Unidos pressionam pouco a Ucrânia, e que são justamente os ucranianos os culpados pela guerra ainda continuar. Também parece que os americanos poderiam muito bem, por assim dizer, realmente pressionar e influenciar Kiev. Se envolveram na resolução, no processo de resolução. Além disso, expressaram uma série de considerações e propostas bastante interessantes, eu diria úteis. Mas, por enquanto, elas não estão sendo implementadas. Rubio também teve um conflito com o presidente ucraniano. Zelensky afirmou que os americanos exigem que a Ucrânia saia do Donbas em troca de garantias de segurança. Se hoje na Rússia soa um ultimato de que ela terminará a guerra apenas após a retirada das forças armadas ucranianas de todo o território das regiões de Donetsk e Luhansk. E se esse ultimato soa e o lado americano diz, depois que a Rússia parar a guerra, nós lhes daremos as garantias. Caso contrário, não daremos garantias a vocês. Pode-se encarar isso de diferentes formas, mas todos os sinais ao longo de todo o processo de negociação indicam, e não é apenas a minha análise, mas soa de forma bem direta, que poderemos obter garantias de segurança dos Estados Unidos da América. Nem para o cessar-fogo, nem para o fim da guerra, mas sim depois que as nossas tropas saírem de Donbas.
Secretário de Estado dos Estados Unidos se revoltou porque o presidente da Ucrânia estaria supostamente mentindo e que ninguém está pressionando ninguém. Isso é mentira. Lhe ouvi quando ele disse isso. E é uma pena que ele tenha dito isso porque ele sabe que não é verdade. Não foi isso que disseram a ele. Disseram a ele o óbvio. As garantias de segurança não entrarão em vigor até que a guerra termine, porque senão você acaba entrando na guerra. Disseram a ele com muita clareza, e ele deveria ter entendido, que as garantias de segurança só valem após o fim da guerra. Mas isso não tinha nada a ver com ele ter que ceder territórios. Eu não sei por que ele está dizendo isso. Simplesmente não é verdade. O Rubio interpreta assim: como vocês sabem, não estamos pressionando porque não dizemos diretamente para retirarem as tropas da região de Donetsk. Apenas comunicamos a posição russa. Zelensky pode achar que, quando os americanos ligam o fim das hostilidades à posição russa e não tentam se opor, isso é pressão, certo? Porque, em tese, os americanos não deveriam repassar essa posição aos ucranianos, mas sim dizer aos russos que não concordam e não pretendem aceitá-la. Faz sentido? Ao mesmo tempo, vale notar que a Europa finalmente está ganhando autonomia, expressando cada vez mais objeções aos Estados Unidos e ajudando a Ucrânia a defender seus interesses. Urgente, o GUR declarou caça aberta. A frente sul se transformou em um inferno para os russos. O GU fez operações ultra-secretas que anularam a defesa inimiga em Zaporíjia. Batalha decisiva na fronteira do Dnipro. Generais de Putin em armadilha. Forças armadas da Ucrânia preparam um punho de aço para varrer o ocupante da terra. Como oásis ucranianos preparam terreno para fim da guerra. Vai. Este é um sinal muito preocupante. É uma piora na nossa situação. E isso não está acontecendo apenas, como dizem, na linha militar. Urgente, a frente russa entrou em colapso. A Ucrânia realizou a libertação de uma região inteira. Os mísseis Flamingo parece que foram eles que já chegaram a Chuvacha. Aconteceu. As forças armadas da Ucrânia chegaram à reta final. A desocupação bate a porta. Neste exato momento, uma região inteira está sendo libertada. A guerra entra novamente no território da Rússia. Sanguinkorsk. Um grupo de elite de oficiais russos foi simplesmente aniquilado. Os pássaros de Majer e o Geur colocaram na mesa a carta da vingança. Russos mortos e prisioneiros. As imagens já inundaram a rede. Os flamingos saíram para uma colheita infernal. O fim dos Shaeds. Até a CMS e Scalps incineraram o covil do inimigo. Perto de Donetsk começou o que ninguém esperava. Zelensky, na linha de frente, deu um sinal claro. O plano de vitória da Ucrânia já está sobre a mesa. 4 pastas secretas do Estado-Maior. Estamos nos aproximando do final. Saudações! Eu sou Renata Aslanova e falarei sobre o fracasso total dos russos em todos os flancos. No nosso episódio, Linha Vermelha. Assista até o final. Urgente! Aconteceu. As forças armadas da Ucrânia estão esmagando os russos e libertando uma região inteira. Dnipropetrovsk está quase totalmente limpa dos ocupantes. O exército da Ucrânia está avançando com tudo. O major-general Alexander Komarenko anunciou isso em um comunicado de emergência. O representante do Estado-Maior surpreendeu com os detalhes. O inimigo foi expulso e a situação foi estabilizada. Mais de 400 km² de terra natal foram recuperados. Na retaguarda, há uma caça implacável aos restos dos grupos infiltrados. A região de Dnipropetrovsk está praticamente livre. O general revelou os detalhes. Resta retomar 3 vilas e realizar a limpeza final em 2 pontos. Fevereiro foi o ponto de virada. Vamos retomando muito mais do que perdemos. As forças armadas da Ucrânia ganharam um fôlego incrível e não parecem querer parar. O fronte está esquentando ao máximo. Na Federação Russa, temem que o exército ucraniano chegue à fronteira e comece a limpar o território russo. O que já tenha começado. Será que é a operação de Kursk 2.0? As redes sociais russas estão literalmente explodindo com mensagens. Genocídio de oficiais russos. Pânico, ansiedade e mensagens chocantes. Os militares buscam abrigo nervosamente e os comandantes escondem o rosto em silêncio. Os gloriosos garotos russos estão desmoronando de novo. O dossiê do espião relata, na manhã de 6 de março, houve um ataque a um grupo de oficiais perto de Tchotkino. E agora, atenção, eles foram abatidos pela Baba Yaga ucraniana.
Ela lançou 3 minas sobre os melhores guerreiros e sumiu na escuridão do fronte. O silêncio após os ataques assusta mais do que qualquer explosão. Um dia sombrio para o exército russo. Nas redes sociais choram pelos mortos, enquanto os próprios militares estão no limite. O fronte dos ocupantes desmoronou da noite para o dia. Os russos estão fugindo em todas as direções. As unidades de elite do GU, junto com as forças de defesa, deram um golpe devastador, aniquilando a ofensiva inimiga em Zaporizhia. Durante o massacre sangrento, as forças especiais eliminaram mais de 300 invasores, transformando-os em carga 200. Além disso, 39 russos desmoralizados se renderam vergonhosamente, implorando por misericórdia. Imagens épicas inundaram a internet. O Guri explicou o sucesso. Ataques de drones e artilharia precisa destruíram a logística russa. Agora, abandonados à própria sorte, os ocupantes aterrorizados se recusam a atacar, cientes da morte inevitável. Os batedores confirmaram, este contra-ataque feroz não só estabilizou o fronte, mas também fechou Zaporizhia para as garras inimigas, em posições vantajosas para a Ucrânia. Além disso, os pássaros de aço de Madjar das forças de defesa pulverizaram uma coluna mecanizada russa na direção de Ruleipol. A lendária brigada desferiu um golpe esmagador, transformando o equipamento russo em sucata em chamas. Os ocupantes da 40ª Brigada caíram em uma armadilha de novo. Após o fracasso vergonhoso da infantaria, eles apostaram tudo e tentaram avançar com blindados, cometendo seu erro mais fatal. Uma armada inteira, tanque, blindado de combate, quadriciclos com tropas, seguiam por Malinivka, Zelenihai e Ruliaipoli, mas os ases de Madjar já os vigiavam. O reconhecimento foi cirúrgico e o inimigo acabou cercado sob fogo pesado. Os veículos inimigos foram incinerados por ataques precisos, seguidos por uma caçada implacável aos sobreviventes. Aqueles que tentaram se esconder entre os prédios residenciais foram eliminados na hora. A retribuição alcançou cada um dos ocupantes. Zelensky está no Donbas. Todas as posições sob controle. As forças armadas são como um muro. Cada passo do presidente entre os soldados é um sinal para o inimigo. Desejo saúde a todos, caros ucranianos. Hoje em Donetsk, nossa terra, nossos guerreiros. O chefe de Estado disse ao The New York Times que quis ir para a frente de Donetsk porque a Rússia pressiona a Ucrânia a ceder toda a região em qualquer acordo de paz. Até a parte que a Ucrânia ainda controla. Um sinal claro para Putin. Aqueles que lideram o exército não ficam escondidos em bunkers. Os planos ousados do Kremlin para a ofensiva de primavera estão sendo frustrados ao vivo. No total, a viagem do presidente ucraniano à frente de batalha em Donetsk durou quase 27 horas. Ele viajou 8 horas de trem até a região de Kharkiv e depois mais 2 horas em um comboio de vans, jipes e caminhões até Donetsk, por estradas protegidas por redes contra drones. A velocidade desse comboio às vezes passava de 140 km por hora. O nível de tensão é máximo, mas a resiliência é inabalável. Durante uma reunião de Zelensky com militares em um bunker, ouviu-se o impacto distante de uma bomba russa guiada. Depois, um drone FPV, possivelmente russo, sobrevoou o comboio. Ele voava abaixo e a segurança do presidente estava em alerta total. Os ocupantes não terão chance. As forças armadas mantêm a defesa firme. A Ucrânia é inabalável e nenhuma ameaça quebrará a nossa força. E essas não são as únicas notícias ruins para os russos. O general Komarenko anunciou algo ainda mais chocante. As forças armadas têm um plano de vitória para 2026. Os nossos jogaram a carta da vingança na mesa. Estão preparando uma surpresa mortal para a Rússia que os pegará desprevenidos. O comando militar sugeriu que a pressão aumentará até o ponto crítico. Os detalhes do plano são sigilosos, mas o objetivo é um só: expulsar totalmente os invasores das terras ucranianas. Segundo o general, as forças ucranianas buscam o domínio total e ditarão sua vontade ao agressor diretamente no campo de batalha. Ficar na defensiva é o caminho para a derrota.
A busca pelos pontos fracos dos ocupantes não para nem por um segundo. E se a calmaria em algum ponto da frente agora é apenas o silêncio antes da tempestade que atingirá os invasores no momento mais inesperado. No Estado-Maior já existem 4 pastas secretas com planos de novas e potentes operações. A Ucrânia prepara ataques assimétricos que vão paralisar os ocupantes. Como disse o general, será algo que o inimigo não está esperando. E essa surpresa será fatal para o exército de Putin. Esse momento chegou, a Rússia estremece. Predadores ucranianos tomaram o céu até em regiões remotas. Os flamingos fizeram o impossível. Os blogueiros Z foram os primeiros a levantar as mãos. Este é um sinal muito, por assim dizer, alarmante. É uma piora da nossa situação. E isso não acontece apenas, como dizem, na linha militar. Este homem assustado no vídeo é o blogueiro militar russo Maxim Kalashnikov. Como vemos, ele admira sinceramente os resultados de 4 anos da chamada desmilitarização da Ucrânia, pela qual a Rússia já perdeu cerca de 400 mil soldados e sofreu $1 trilhão em prejuízos. Os mísseis Flamingo aparentemente foram eles que já chegaram a Chuvacha. E já iam para o Tartaristão, entende? O ataque está atingindo o Volga. Com esse tipo de arma de longo alcance, a propaganda russa nem esconde mais. A Ucrânia superou a Federação Russa. Moscou nem sonhava com armamento assim. Tecnologias ucranianas tiraram o sossego até onde, como Putin garantia, tudo estava sob controle. A reputação, por assim dizer, da nossa elite está caindo abaixo de qualquer nível, porque ele apanha e não reage. Literalmente todos começam a limpar os pés neles. E receio que seja exatamente isso que está acontecendo com todos esses ataques Flamingo. Este é um verdadeiro fracasso para o Kremlin. O que deveria estar fora de alcance agora queima bem no centro do território deles. Todos olham para isso e não conseguem acreditar. As forças armadas da Ucrânia mostraram de novo quem manda aqui. E aqui vem o maior choque. As forças armadas não só atacam com precisão, mas incineram alvos vitais do inimigo. Isso pode ser o ponto final na história sangrenta dos Shaeds. Perto do aeroporto de Donetsk, as forças de defesa usaram mísseis AT-ACMS Scalp para destruir o Covil da Morte, local de estoque e lançamento de drones inimigos. O Estado-Maior das Forças Armadas da Ucrânia anunciou isso triunfante. Após o ataque preciso, houve um incêndio enorme e várias explosões potentes que transformaram a base inimiga num inferno. Além disso, os ocupantes sofreram outras perdas catastróficas. Um centro de controle de drones em Dibrova, em Luhansk, foi varrido do mapa e um posto de comando vital em Krylyakivka, em Kharkiv, foi destruído. O órgão destacou que a destruição sistemática de centros de controle de drones e de artilharia